O sandá mudou e ele continua mudando, e a gente precisa saber interpretar e entender essas mudanças ao longo do tempo para saber se a gente continua melhorando ou não. Meu nome é Jerônimo Marana, criador do Sandá Expert, primeiro curso online no Brasil sobre sandá criado por um medalhista mundial, que é onde eu ensino você a avaliar e interpretar a sua categoria e os resultados dos seus adversários. Publiquei um vídeo aqui no meu canal em que eu trouxe alguns resultados das gerações do sandá do Brasil no Campeonato Mundial. Vou deixar esse vídeo passando aqui em cima, nessa tarja branca aqui para você assistir. E no dia seguinte, sei lá, uns 2 dias depois, eu peguei meu celular e tinha algumas mensagens do Sorin no WhatsApp. O Sorin é, para quem não sabe, é atleta da seleção brasileira, um dos grandes atletas da geração atual do Brasil. E nesses áudios ele conversou comigo, falou que achou legal tudo aquilo que eu trouxe de dados, que concordava, mas não totalmente com o conteúdo do vídeo. E aí ele me deu os argumentos dele, falou o que ele achou, o que eu achei inclusive muito legal, porque algumas pessoas, às vezes quando vêm falando sobre resultados, sobre o que está acontecendo com o Brasil e o que eu acho que deveria ser, algumas pessoas podem se sentir ofendidas, podem achar que eu estou falando mal, não que isso tenha acontecido, mas estou falando isso porque eu sei que pode acontecer. Então, às vezes algumas pessoas podem levar para o lado pessoal e achar que eu estou querendo simplesmente falar mal do trabalho que está sendo feito, mas na verdade quero deixar claro que não é isso, né? Eu uso os resultados do Brasil, da seleção brasileira, para avaliar como a gente está caminhando, como pode ser buscar caminhos para que seja melhor, para que seja cada vez melhor. Então o intuito nunca aqui é falar mal, querer prejudicar um trabalho que vem sendo feito, mas é entender, fazer uma análise fria, entender o que realmente está acontecendo e ver o que a gente pode fazer para melhorar. E eu achei muito legal do Sorin vir falar comigo e colocar a opinião dele, porque isso mostra que a gente tem como fazer um debate maduro sobre o sandá do Brasil. A gente coloca uma opinião, alguém vai lá, coloca uma opinião, alguém discorda, vai lá e debate sobre aquilo e coloca um ponto de vista, e isso surgem outras perguntas que precisam ser respondidas também. Com isso a gente vai pensando e vai buscando outros rumos, outros caminhos para que a gente consiga melhorar cada vez mais. Então é muito legal, isso é ótimo quando isso acontece, que é uma demonstração de respeito conversar dessa forma, além de maturidade, da gente poder discutir o sandá do Brasil com maturidade. E uma coisa que ele trouxe, uma coisa que ele falou, foi que não tem como a gente comparar gerações diferentes, porque elas atuaram em momentos diferentes, em contextos diferentes. E isso é verdade. Então eu vou falar aqui como é que a gente pode enxergar as mudanças ao longo do tempo, não só para avaliar o Brasil, mas também para você usar na sua escola, na sua academia, com você como atleta ou com seus alunos, se você for professor. Mas é importante a gente entender como que a gente avalia gerações diferentes, como é que a gente pode comparar, como que a gente pode usar isso. Porque simplesmente falar, a geração atual é melhor ou pior que a geração passada, a última geração X, enfim. A gente pode falar isso, mas é uma análise muito vazia, porque melhor no que? O sandá mudou. Pensando na seleção brasileira como exemplo, a seleção brasileira, a geração atual, vive um sandá que 10 anos, 20 anos atrás não existia, era um pouco diferente. Então houve mudanças, e quando a gente vai comparar, não adianta a gente simplesmente comparar uma geração com a outra, a gente tem que comparar a geração dentro do seu contexto em comparação com o que outra geração fez dentro do contexto dela. Assim dá pra gente ter uma ideia. Porque olha só, em 1991, quando foi o primeiro Mundial que o Brasil ganhou a primeira medalha de ouro, o sandá era uma coisa muito nova para todo mundo, inclusive para a China. A primeira competição, as regras oficiais de sandá foram publicadas em 1982, foram lançadas em 1982. 3 meses depois teve o primeiro campeonato nacional na China, que acho que teve várias fases, deve ter alguma, pelo que eu entendi, tiveram disputas em várias regiões para depois fazer uma competição geral nacional, mais ou menos que nem a gente tem aqui no Brasil, que a gente tem as seletivas
tem os campeonatos estaduais para depois ter o campeonato brasileiro. Pelo que eu entendi, foi isso que aconteceu. Então, a primeira competição na China foi em 1982. Então, em 1991, primeiro mundial, até para a China o sandá era relativamente novo. Quanto mais para o resto do mundo. Então, era um campeonato menos competitivo, tinham mais seleções, vamos de novo. Era um campeonato menos competitivo, tinham menos países e menos atletas participando, então o contexto naquela época era diferente. Depois, lá na década de 2000, já estava sendo mais competitivo, tinha cada vez mais países entrando, os países vão melhorando ao longo do tempo, né? Então, 10 anos depois, o campeonato mundial já era mais competitivo, mais 10 anos depois, a competição é ainda maior. Então, isso foi até uma coisa que o Sorin falou, não tem como comparar, por exemplo, uma medalha de bronze conquistada hoje com uma medalha de bronze conquistada, sei lá, 15, 20 anos atrás, 10 anos atrás. É diferente. O peso pode ser diferente, porque a competitividade hoje é maior. Então, para conseguir uma medalha de bronze, teoricamente, claro que a gente precisa de vários dados para poder comparar, mas teoricamente, hoje é para ser mais difícil conquistar a mesma medalha do que era 10 anos atrás. Estando hoje a modalidade mais competitiva, às vezes você precisa fazer mais lutas para chegar naquele mesmo resultado. Então não dá para comparar com uma época, por exemplo, em que talvez você faz uma única luta, perde essa luta e mesmo assim já ganhou uma medalha. Já medalhou, já pegou o bronze. Então a gente tem que levar essas coisas em consideração também. O que a gente precisa avaliar então é o desempenho de uma equipe. Não interessa se a gente está falando aqui de seleção brasileira ou não, mas a gente precisa avaliar o desempenho dessa equipe em relação ao contexto da época e comparar como uma outra equipe de outra época, qual que foi o desempenho dela em relação à época dela. Então a gente tem que avaliar o contexto, não é só o resultado. Porque tecnicamente, falando em termos de técnica, se a gente for comparar o Brasil de hoje com o Brasil de 10 anos atrás, cara, quando eu fui para o meu primeiro Mundial, por exemplo, tinha técnicas naquela época, eu não preciso nem falar do Mundial, mesmo aqui no Brasil, 10 anos atrás, tem técnicas hoje que 10 anos atrás eram inimagináveis, vamos dizer assim. Tem técnicas que naquela época ninguém usava, ou ninguém achava que funcionava, ou era muito difícil, só os melhores atletas faziam. Tem técnicas hoje que não existiam 10 anos atrás, mas que hoje qualquer atleta iniciante praticamente já sabe. Antigamente tinha algumas técnicas que, mesmo aqui no Brasil, que só as melhores escolas que faziam, que hoje em dia é coisa assim que todo mundo faz. Inclusive, tem técnica hoje em dia já nem se vê mais tanto igual se via no passado. Então, mudou. O sandá foi evoluindo, foi se desenvolvendo tecnicamente, o Brasil foi sim acompanhando essa mudança. Então, o Brasil já é diferente em relação às gerações passadas nesse aspecto. Melhor ou pior, a gente tem que comparar com o contexto. Então, o Brasil, dentro do contexto daquela época, se desenvolveu tecnicamente de uma determinada forma. Dentro do contexto de hoje, se desenvolveu de outra forma. Mas a gente tem que lembrar também que a gente está falando de alto rendimento. Aqui a gente está comparando gerações do Brasil. Estou falando como o Brasil se desenvolveu ao longo do tempo, quais foram os resultados que tiveram. E sempre lembrando, eu falo o Brasil como exemplo, porque é o que eu venho estudando. Inclusive, por falar tanto sobre isso, vale a pena você se inscrever no canal. Clica aqui no meu lado esquerdo, tem o sininho ali para você clicar também, ativar as notificações e receber o aviso dos novos vídeos que eu postar, porque eu sempre estou sempre trazendo resultados, estudos feitos com base no Mundial. Porque se a gente está falando do sandá e pensando no alto rendimento, a gente tem que tomar como referência aquilo que tem de mais alto nível. Por isso eu estou avaliando o sandá no nível mundial e vendo como que o Brasil está se portando em relação a isso, dentro desse nível. E como a gente está no alto rendimento, a gente tem que lembrar que não adianta a gente pensar em como a gente se desenvolveu só em relação a nós mesmos. Por exemplo, no caso do Brasil, eu comparar o Brasil de hoje com o Brasil de 20 anos atrás, estou comparando o Brasil com o Brasil, mas não é suficiente.
Porque o Brasil pode ter melhorado, mas os outros países melhoraram também. O Brasil não melhorou sozinho. Então, no alto rendimento, não adianta você superar só a si mesmo, você tem que superar seus concorrentes. Então, se você melhorou, mas o seu concorrente melhorou também, a gente tem que ver quem conseguiu melhorar mais. Porque se o seu concorrente melhora mais rápido que você, se ele estava tendo resultados abaixo dos seus, daqui a um tempo ele vai te ultrapassar. Se ele cresce no mesmo ritmo que você, então vocês vão se manter na mesma distância. Se o seu concorrente cresce numa velocidade mais lenta, se você cresce mais rápido, então você vai abrir uma distância cada vez maior para o seu concorrente. Então é isso que a gente precisa pensar. A gente está evoluindo quanto em relação aos nossos concorrentes? Porque eu posso até dar um exemplo aqui, de 2017 para 2019, o Líbano, que era um país que vinha tendo os mesmos resultados semelhantes aos do Brasil, o Líbano de 2007 para 2019 deu um salto enorme, que passou de uma medalha de bronze para um campeão, acho que um vice, e 2 medalhistas de bronze, alguma coisa assim. Então, o Líbano saiu de um grupo de países com determinados resultados para entrar em outro grupo, num espaço de 2 anos. Então a gente tem que pensar sempre nisso. Então, quando você for avaliar o desempenho da sua equipe ou o seu próprio desempenho ao longo do tempo, você precisa avaliar também os seus concorrentes e ver o que eles fizeram, quais foram os resultados que eles obtiveram, para ver se você está evoluindo, acompanhando os seus concorrentes, se você ficou para trás ou se você está à frente deles. É muito importante a gente tomar isso como referência e aí a gente vai buscar caminhos para que a gente consiga evoluir e atingir os resultados que a gente está buscando. Então a gente tem que sempre levar em conta isso. O meu desempenho em relação a mim no meu passado, em relação ao contexto da época que eu estou disputando e também em relação aos meus concorrentes. A gente tem que levar tudo isso em consideração. Então você pode fazer isso na sua escola, você pode fazer isso com você mesmo como atleta. Então é importante você se espelhar nos resultados do Brasil, no que vem acontecendo no Campeonato Mundial, para que você consiga fazer isso dentro da sua escola, para que você consiga fazer isso na sua carreira de atleta. Porque quando eu melhoro como atleta, quando você melhora como atleta, quando os seus alunos, a sua escola melhora, se todo mundo melhora, cresce, sobe o nível do Brasil como um todo. Então a gente precisa ficar de olho nesses resultados dos campeonatos desse nível, que é o mais alto nível que a gente tem, para que a gente consiga entender as mudanças que acontecem com o Sandá ao longo do tempo. O Sandá continua mudando, vai continuar, porque a modalidade evolui, tem mudança de regra interfere, muda o jeito de lutar, por isso que os atletas 10 anos atrás lutavam de um jeito e hoje o jeito de lutar é um pouco diferente, e até interpretação da regra interfere no jeito de lutar. Vou dar um exemplo aqui, o Pablo Stanelli, que hoje é árbitro da Confederação Brasileira, quando ele foi para o primeiro Mundial dele, isso em 2005, foi no Vietnã esse Mundial, quando ele voltou, ele contou que no clinch a gente estava acostumado com o árbitro contar até 5, e aí chegava uma hora que os atletas, que ele pelo menos, parava no clinch, relaxava, e aí o adversário ia lá e dava queda, porque ele achava que o árbitro já ia parar a luta. Isso porque aqui no Brasil a gente interpretava essa regra, a regra dos 5 segundos, que hoje já não são mais 5 segundos, são 2, então isso já muda um pouco a dinâmica da luta, mas a interpretação do que eram esses 5 segundos, como era contado, era diferente aqui no Brasil. A gente estava acostumado de um jeito, porque interpretava a regra não do jeito que ela realmente era, e a gente era pego de surpresa quando chegava no Mundial. Isso aconteceu comigo também, quando eu fui pro meu primeiro Mundial lá no Canadá, aconteceu a mesma coisa. Ele já tinha falado isso para mim 4 anos antes. Quando eu fui lutar, aconteceu comigo, a mesma coisa que ele falou. Tava lá no clinch, achava que o árbitro ia mandar parar, aí relaxava, o cara ia lá e me derrubava. Então, a gente tem que acompanhar essas mudanças, entendê-las ao longo do tempo e ver como que o Brasil se comporta diante delas. Hoje, em termos de regra, a gente já está bem atualizado, então a gente já não tem mais esse tipo de problema, mas é importante
ficar ligado nessas coisas, tá? Então, por isso que é bom usar sempre o exemplo aqui do que acontece no nível mundial. O ideal seria que a gente tivesse um programa nacional que através das federações atingissem todas as escolas para que a gente conseguisse evoluir. Então, um programa que tivesse metas, tivesse um calendário, né, um cronograma, tivesse medidas, tivessem pontos de referência, assim, medidas de avaliação para ver se a gente está atingindo os objetivos ou não. Mas enquanto não existe um programa dessa maneira como eu idealizo, você também não precisa ficar de braços cruzados sem fazer nada, esperando até que um dia isso aconteça. A gente pode começar a fazer isso na base da pirâmide e quem sabe um dia chega lá no topo da organização. A gente não precisa esperar vir de cima para baixo, a gente pode começar de baixo para cima. Então, você precisa começar a entender o Sandá de uma forma mais profunda, além das técnicas e além da regra, porque isso é só uma pequena parte do Sandá, mas o Sandá é muito mais complexo que isso, tem muito mais coisas para serem analisadas dentro da competição, dentro da própria luta, e você precisa entender isso. Então, se você precisar de uma ajuda para ir mais rápido, você pode acessar universidadedaespada.com/sandaexpert, o link está aqui embaixo na descrição. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, eu tenho certeza que você gostou. Se você falar que não, você está mentindo. Então se inscreve no meu canal e clica no sininho para ativar as notificações e receber os avisos de todos os novos vídeos que eu postar. Deixa aqui nos comentários a sua opinião, se você concorda ou se você não concorda, traga novas questões para a gente discutir. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, acesse o blog jeronimomarana.com e aproveita que você está com o celular na mão e olha aqui na descrição os links para você me seguir nas redes sociais. Vou ficando por aqui, grande abraço e até o próximo vídeo.